O Eduardo Pazuello será efetivado amanhã, quarta-feira, como ministro da Saúde, depois de quase 4 meses como interino. O general da Ativa é o terceiro nome a ocupar a pasta desde o início da pandemia da Covid-19, que já deixou mais de 130 mil mortos no Brasil. E com este assunto começa agora o grande debate de hoje. Que demais! Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Gisele, Tiago, o presidente Bolsonaro toma a decisão correta ao decidir efetivar o general Pazuello como ministro da Saúde? É claro. A introdução é da Gisele Soares. Bom dia, Gisele. Bom dia. Sem dúvida nenhuma, o presidente da República toma, sim, a decisão correta de tornar efetivo o ministro até então interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Uhul! Ele que veio compor a pasta como secretário executivo, veio auxiliar o ex-ministro Nelson Teich, que teve uma participação bastante rápida no Ministério da Saúde, justamente para trazer e agregar ao Ministério da Saúde os seus conhecimentos em logística. Então, foi essa a razão da escolha do general. A saída, então, após a saída do ministro Nelson Teich, o ministro Pazuello assumiu interinamente a pasta no momento de auge do combate ao coronavírus, no momento em que a pandemia desafiava bastante o Brasil, os brasileiros, o nosso sistema, o SUS, o Sistema Único de Saúde. O general, então, assumiu a pasta, cuidou do enfrentamento da pandemia, agregou realmente todos os seus conhecimentos logísticos, trouxe para a pasta outros auxiliares, foi e é até hoje assessorado na parte técnica, na parte de saúde, e essa composição tem sido uma composição bastante exitosa. Agora, num novo momento, num momento em que já há uma queda significativa e já há algumas semanas dos casos do coronavírus, ou seja, o contágio já vem diminuindo, estamos vivendo um momento já de flexibilização, as cidades, os estados já estão abrindo a economia, já houve inclusive a retomada das escolas em alguns municípios. Este é então um novo momento, um momento novo de desafio, e agora então o ministro da Saúde, que era até então interino, passa a ser efetivo da pasta e terá que assumir todos os outros desafios que virão junto com a saúde, porque a saúde no Brasil não é exclusivamente o coronavírus, não é exclusivamente o combate à pandemia, é também os desafios antigos que já existiam. Então, são aqueles desafios que já conhecíamos de conseguir compor o SUS, de conseguir fazer a interlocução com estados e municípios, conseguir trazer de volta a população para fazer exames de rotina, para fazer tratamentos ambulatoriais, retomada de cirurgias e também, paralelamente, seguir apoiando as pesquisas com relação à vacina, não só essa vacina, que é mais iminente, a vacina do coronavírus, mas também as demais campanhas de vacinação. Tiago, bom dia. Bom dia, Rafael. A pergunta do debate é se acerta eu efetivar o Pazuello na saúde. É claro. Convenhamos, agora tanto faz. De fato, agora tanto faz. O presidente da República, meses atrás, disse que não era coveiro, disse que não podia fazer nada diante das mortes, tirou 2 médicos do Ministério da Saúde, deixou aquele que assessorava o segundo, o ministro Nelson Teich, que se recusou a assinar os protocolos para o uso da cloroquina. Ficou o general Pazuello no seu lugar, que a Gisele colocou muito bem qual era o exercício dele, secretário executivo, ou seja, usaria dos seus conhecimentos de logística, estando abaixo de um médico, de alguém que fala o idioma da medicina, para auxiliá-lo na implementação das políticas que seriam adotadas, mas o ministro Teich, que é um homem digno, se recusou a ser um acientífico, de ser alguém contrário à ciência. Ministro Pazuello entrou no cargo dentro daquilo que ontem mesmo afirmei sobre o ministro general Mourão, é um militar, ou seja, um homem que respeita a hierarquia sobremaneira, e aceitou de olhos fechados o que o presidente da República tinha como projeto, que é a questão de não ser coveiro,
e nada poder fazer sobre o coronavírus. Agora, convenhamos, estamos em setembro de 2020. O que pode ser discutido e o que pode ser criticado sobre efetivação? No mais grave momento da pandemia, nós tínhamos toda essa conjuntura, as brigas políticas envolvendo o governo com os seus próprios ministros. Não foi com um, foi com 2 ministros, e nós sabemos por quê. Debatemos aqui de forma exaustiva. Quantas vezes vocês, telespectadores, viram esse grande debate em que falávamos sobre a importância da ciência, o que é um remédio, porque, gente, a cloroquina até pode funcionar, mas remédio não é o que funciona só para alguns poucos. O remédio tem que funcionar para todos. Então, honestamente, agora Inês é morta. Discutir se Pazuello deve ficar ou não no cargo, ser efetivado ou não, porque será, creio que ainda hoje pela manhã, já é uma discussão absolutamente inútil, porque morreu quem tinha que morrer nos bons dizeres do excelentíssimo senhor presidente da República. Foi o que ele disse. Vai morrer gente, vai morrer quem tem que morrer. Agora, vamos torcer para que essa abertura e essa total desorientação do povo, que não tem uma palavra de liderança nesse momento. E nós estamos vendo o que está acontecendo nas praias, nos bares, principalmente com a molecada. Vamos torcer para que não haja um agravamento de contágio e do número de mortes. Porque é o que nós temos a fazer. Essa é a orientação do governo federal. Nós temos que rezar. Gisele, o general Pazuello fez por merecer o cargo? Sem dúvida nenhuma. O Thiago tem razão com relação ao número de mortes, número de contaminados. Também concordo que houve, sim, uma disputa política, mas isso não foi exclusivo no Brasil. Essa reação à pandemia e aos desafios da pandemia gerou também, em todos os outros países do mundo, questões políticas, disputas políticas, uma certa politização de todas as discussões, inclusive das discussões técnicas de saúde. E no Brasil não aconteceu diferente. O que foi diferente aqui no Brasil? O que foi diferente é que nós conseguimos, mesmo trocando ministros, e essa é uma prerrogativa do presidente da República, e ele entendeu por bem fazer as substituições, fez as substituições e assumiu interinamente o ministro Pazuello, que conduziu, sim, muito bem o país nesse enfrentamento ao coronavírus. Veja, Thiago, nós temos hospitais de campanha que já estão sendo desmontados. O que isso significa? Isso significa que há um controle, ou seja, que a gestão pública federal, estadual e municipal entende que já há um controle tal e suficiente e que já há uma garantia de que realmente os casos estão em declínio, que estão desmontando os hospitais de campanha. Já há uma retomada das escolas. A própria OMS ontem ou hoje já também fez essa recomendação pública de que é necessário que sejam retomadas todas as atividades, inclusive principalmente as escolas, desde que adotados todos os protocolos de higiene, desde que cuidados com o distanciamento, mas não há a possibilidade de condenação desses jovens a perderem o ano todo letivo. Então, é preciso que sejam retomados. E quem é que vai garantir essa retomada? É o ministro da Saúde. O ministro era interino, passa a ser efetivo. Realmente, na prática, isso não faz nenhuma diferença, porque ele assumiu essa responsabilidade lá quando assumiu a Secretaria Executiva do ministro Nelson Teich e, chamado à responsabilidade, assumiu a frente da pasta. Temos até hoje informações no site do Ministério da Saúde de que há a transferência de EPIs, há no site, inclusive, uma prestação de contas e também no Transparência Brasil, todos os contratos que foram assinados, todos os equipamentos que foram destinados a este ou aquele estado. É possível obter todas essas informações, então há mais essa ferramenta de transparência. O próprio ministro também, logo após assumir, e foi muito criticado, trocou as ferramentas de comunicação para melhorar e dar mais suporte a estados e municípios com relação ao número de contágio, ao número de ocupação de leitos de UTIs, porque, ao fim e ao cabo, o que interessa para a saúde, para os médicos que estão no front, Thiago, é se há ou não leitos, se há ou não equipamentos, se há ou não medicamentos disponíveis para o tratamento daquelas pessoas que recorrem aos hospitais. Uma outra informação importante que trouxe o ministro Pazuello logo após assumir foi: não fiquem em casa se sentirem doentes, procurem ajuda, porque essa era uma orientação anterior.
permaneçam isolados se sentirem sintomas. O ministro, então, troca essa informação e chama a população e diz: se vocês se sentirem mal, se vocês se sentirem doentes, procurem o sistema de saúde. Com relação à cloroquina, a mudança foi que simplesmente o que assinou o ministro foi um documento de apoio aos médicos para que fosse possível também aplicar a cloroquina para doenças em estágio inicial, já que os protocolos recomendavam que o medicamento fosse usado somente em estágios mais avançados. Então, muitas medidas foram tomadas. Visitei hoje de manhã o site do Ministério da Saúde. Já há lá uma série de outras informações sobre o combate de outras doenças, ou seja, o ministro já está tomando conta e se preocupando também com, por exemplo, prevenções ao suicídio, com retomadas de exames para as mulheres. Há um índice altíssimo, uma escalada nos índices de câncer de mama, porque as mulheres deixaram esses 6 meses de fazerem os exames importantíssimos de mamografia. Então, é uma medida importantíssima que vem num momento absolutamente crucial e que faça uma boa gestão o ministro Pazuello. Se você é interino e recebe um cargo qualquer como definitivo, é porque você fez por merecer. Certo, Thiago, ou não? Nesse país, certo? Acertou, miserável. Você realmente está me perguntando se existe alguma lógica governamental nesse país? Não, Rafael. É claro que não. Por exemplo, o Ministério da Saúde vai bem porque o site está bom. Não foi isso que eu disse, Não, Thiago. mas Gisele, desculpe, Gisele. Veja só, olha só como está o debate público no Brasil. Se nós comparamos com fora, para fazer uma análise crítica do governo, né, o que acontece fora não vale. Se nós fazemos aqui dentro, mas há alguma coisa parecida fora do Brasil, o que acontece lá fora vale. Aí fica difícil discutir o que acontece no Brasil diante da seguinte quadra. Quais são as orientações do Ministério da Saúde para o comportamento da população brasileira para evitar o contágio do coronavírus? Nós não temos. O ministro da Saúde precisa acionar site, porque o ministro da Saúde veio a público. O ministro da Saúde, por acaso, para contrariar algo não científico imposto pelo seu chefe, veio e disse: pessoas, por favor, não se aglomerem nas praias. Por favor, não se aglomerem nos bares. Mas é claro que tem essas orientações, Essas orientações estão no site, Gisele. No site. O ministro... Tudo bem, me diga uma vez... Em todos os lugares. Aqui na entrada da CNM mesmo há placas, há exigências. Se eu caminhar aqui sem máscara fora deste ambiente restrito de filmagem, Gisele, eu sou punida pela... São ordens de governo estadual, Gisele. São ordens de todas as esferas. Eu estou falando de uma orientação para o povo. O povo foi bem direcionado no início. Acusou-se o bom direcionamento hoje por motivos políticos. Parou-se de fazer essa orientação e nós estamos vendo as imagens. Vamos rezar para que as pessoas não se contaminem e nós não tenhamos um aumento nos contágios. Só isso, porque é o que nos cabe fazer, rezar nesse momento. Qual é a orientação? Vou dar um exemplo. Qual é a orientação agora do ministro da Saúde diante dos novos comportamentos durante a abertura econômica que nós estamos tendo? Me diga um pronunciamento, me diga uma frase do ministro. O ministro falou, inclusive, recentemente, não só sobre o coronavírus, ele trouxe uma série de outras informações. Ele que era criticado por realmente ser mais reservado, ele não fala tanto e nem tão bem, e nem se comunica tão bem como o ex-ministro Mandetta. Mas isso não quer dizer e não tem nenhuma relação, Gisele, com o fato de ser melhor, Gisele, ou pior ministro. Não, Gisele, o que ele disse? A pergunta que eu falei... As orientações são não só do governo federal, a própria OMS e o governo federal segue, Gisele, o que como ele o mundo disse, todo segue. Não adianta eu perguntar dele, você falar da OMS, falar de atos do governo do Estado. Mas as orientações são as mesmas, Tiago. Quais são as orientações que nós todos sabemos e se sairmos nas ruas perguntarmos para as pessoas, nós todo mundo todos vai sabemos, saber. Gisele, veja Uso as imagens. de máscaras, distanciamento. Mas veja, imagens de pessoas nas praias não tem nenhuma responsabilização direta, nem pode ter com o ministro da Saúde. Ele não saiu fomentando, Gisele, as pessoas dizendo vão às praias se aglomerar. Mas é isso que eu estou falando. Ele disse isso? Não disse.
nem o governo federal, nem estadual, nem municipal fomentou que as pessoas fossem às ruas para se aglomerarem. Ao contrário, o que há é uma tentativa hercúlea de orientação. O que há é todos esses governos tentando orientar as pessoas. Falta engajamento? Concordo com você. As pessoas estão se expondo a risco? Concordo. Agora, trazer essa responsabilidade como uma relação direta para o governo federal, para o presidente da República ou para o ministro da Saúde, é que não é possível. Gisele, não quero impeachment do presidente por causa de uma coisa dessa. Tá? O impeachment do presidente, a gente fala depois do bilhão das igrejas. Tá? Não, nada a ver, irmão. Esse é um outro assunto. O ponto que eu estou colocando é, você concorda comigo, as pessoas não estão sendo orientadas. Elas estão se recusando. Mas houve uma orientação anterior e as pessoas respeitaram. São coisas diferentes. Acho que as pessoas não, Gisele, têm não sido são. orientadas, mas nem todas as pessoas estão respeitando. Concordo, isso acontece. Gisele, vimos as imagens o que cabe, porque é difícil discutir o sexo dos anjos, né? A gente está entrando exatamente no que esse governo quer discutir o absurdo, quer discutir a canalice pública, de passarem a boiada. Vejam só a beleza que está acontecendo no Pantanal, na Amazônia. Vejamos o veto que o presidente da República quer contra um ato seu, em razão de 1 bilhão, e aí eu não vejo nenhum liberalzinho conservador de todas as esferas falando sobre o tema, o presidente pedindo que o Congresso vá contra o ato dele. Isso tem nome, chama-se crime de responsabilidade. Mas não há silêncio sobre isso, há silêncio no palanque dos elogiados. O meu problema aqui é outro, porque embora nós dizemos viver num país cristão, até onde eu vejo o cristianismo só serve aqui para discurso ou depois para perdão de dívidas ou para lavagem de dinheiro. Porque uma vida humana tem que ser olhado como milhares de vidas. Se nós não nos preocuparmos com uma vida humana, nós podemos pegar o livro sagrado e jogá-lo pela janela. Agora, o que eu não entendo é a hipocrisia desses incautos, desses fariseus de 4ª categoria, esses lavadores de dinheiro. A grande realidade é essa, que batem no peito, falam de família cristã, mas não se preocupam em uma boa palavra ao seu próximo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Não se preocupam que essas pessoas podem ser contagiadas, que nós estamos dentro de uma quadra que foi avisada pelo presidente da República, que o poder público não poderia fazer nada, porque ele disse isso. Eu uso apenas as palavras do próprio presidente da República e dos próprios políticos que estão ao seu entorno. Ontem elogiei aqui o ministro Mourão e o ministro Tarcísio, correto? Vejam só. A arte do elogiar não é arte, é obrigação quando você vê boas gestões. Agora, falarmos que há uma boa gestão no Ministério da Saúde para além do abastecimento, para além daquilo que é a execução de uma ideia maior, e o que eu falo é a ausência da ideia maior, é nós entrarmos no quê? Na miséria que esse governo quer. Porque nós nos tornamos imitadores de um governo norte-americano que está indo à bancarrota. Nós nos tornamos imitadores. E o ponto que eu falo é, ministro da Saúde, venha a público e tente dissuadir as pessoas da aglomeração. E isso não é feito. Por quê? Porque não é do interesse do presidente. Tiago, canalice pública é corrupção. Canalice pública é desviar dinheiro da saúde em plena pandemia. Isso é canalice pública. Você acha É verdade. que receber 90 mil reais de milícia na conta é canalice? A primeira-dama do país é canalha? É corrupção. E todo corrupto, seja ele de que partido for, seja ele empresário, seja ele quem for, esse sim é um canalha público. O Flávio Bolsonaro também é um canalha? O Flávio Bolsonaro não está nem investigado, mas se ele for investigado e for condenado, ele sem dúvida nenhuma será também. O Flávio Bolsonaro não está investigado? Ainda não. Você tá surdo? Tá com vida aonde? No ROI? Não está investigado? Ele foi intimado para depor como testemunha. Investigado ainda não. Ele não é investigado. Mas se for investigado,
Se for processado, se for condenado, Tiago, não existe essa proteção com relação a este ou aquele. Aí, voltando à discussão com relação ao ministro da Saúde. O ministro traz, sim, todas as orientações, faz, sim, um bom trabalho. Aliás, não ele, como os outros ministros, você lembrou, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, a ministra Tereza Cristina do Abastecimento, porque esses três foram absolutamente cruciais, junto com o ministro da Economia, para justamente criarem este arcabouço, essa possibilidade de enfrentarmos a pandemia. Ele, como interino, atuava muito bem, agora, como efetivo da pasta, seguirá atuando, e o elogio a ele não vem de mim, o elogio a ele vem dos próprios profissionais de saúde de estados e municípios que têm, sim, elogiado e que não têm manifestado nenhuma reserva ou nenhuma resistência ou nenhuma reclamação ao ministro da Saúde. Portanto, ele estabeleceu um bom diálogo com os estados e municípios e é isso que a gente sempre debateu aqui, a necessidade de harmonia, a necessidade de engajamento para além dos interesses políticos, ele que sequer interesse político tem. Então, ele assumiu uma missão e é assim que chamam o ministro da Saúde, ele inclusive teve uma certa resistência para assumir o cargo efetivamente, justamente porque queria voltar às suas missões como militar. Ainda é um militar da ativa, essa é uma dúvida até que você me colocou ontem, eu fui buscar e justamente naquele nosso querido artigo 142 da Constituição Federal, lá no inciso 3, há a resposta. Um militar da ativa, ele pode sim assumir um cargo temporariamente de função civil pública, desde que não seja eleito, e ele poderá permanecer nesse cargo por até 2 anos sem a necessidade de ir para a reserva. Ficando 2 anos cumulativos ou intermitentes, ele então será obrigado a ir para a reserva. E com relação à remuneração, como é feita a remuneração do ministro Pazuello? Ele recebe integralmente o soldo, que é o pagamento de salário próprio dos militares, mais um benefício por estar ocupando um cargo de governo até o limite do teto dos servidores federais. Essa é a remuneração dele. Portanto, não há sequer essa acusação com relação à acumulação de proventos. O ministro fará, sem dúvida nenhuma, um bom trabalho, vem fazendo uma gestão muito boa, assumiu a pasta num momento de pandemia e garantiu aos brasileiros o atendimento. Infelizmente, Tiago, este é um vírus que contamina muito facilmente as pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade. Okay. Portanto, as mortes devem sim ser evitadas, as mortes são sim sentidas, mas responsabilizar diretamente um ministro ou um governo pelas mortes por coronavírus e pela contaminação, nós temos que tomar mais cuidado, Gisele, ao falar. Nós vamos já para os argumentos finais, tá, Tiago? Tá. Gisele, não é questão de... Eu não estou responsabilizando politicamente ninguém. A questão é se é uma boa gestão no momento em que existe silêncio. E nós temos uma história. Analisar fotografias dentro de um filme é de uma criancice sem tamanho. Vejam a história. Há uma história de guerras políticas internas no meio da pandemia. Nós temos um secretário executivo que entende de abastecimento e estratégia de abastecimento, tendo sido alçado ao Ministério da Saúde. Por quê? Porque os 2 médicos se recusaram a ficar no governo. Por quê? Em razão das medidas que o presidente da República queria tomar. Ele é inútil ao governo? É claro que não. Nós precisamos entender quais são os argumentos de um debate público e não ficarmos com sofismas empobrecidos. O ponto aqui é, vejam a quadra do Ministério da Saúde. Nós temos um general do paraquedismo nacional, hoje como ministro da Saúde, e passamos com ele 4 meses da mais grave questão sanitária da história recente. A nossa vacinação será feita por um veterinário. Será o líder, sem um veterinário, sem experiência sequer em imunização de rebanho. Porque essa é a realidade. O anterior era um veterinário e tinha essa experiência. Fala, não me diga! O novo não tem. Então, quais são as orientações? Eu faço a pergunta. Quais são as orientações que o ministro da Saúde transpassou nesses últimos meses? Agora, qual o problema? Você traz o argumento histórico, explica o que aconteceu e nós vamos para o papo da corrupção.
Mas quando vamos falar de corrupção, que também assola esse governo, nós silenciamos. E nós podemos dar nome aos bois, inclusive os bois do Salles, que o Ministério Público de São Paulo tanto está atrás dos próprios filés. Então eu fico preocupado com isso. Elogie-se o ministro Pazuello, hoje ministro, vamos chamá-lo assim, o ministro Pazuello, pela questão do abastecimento de insumos. Agora, é a liderança fundamental, não caberia a ele falar, pessoas, Thiago, não se aglomerem desse jeito. Isso pode dar problema, uma segunda onda, e a segunda onda vai causar problemas na nossa economia. Não há essa orientação, porque nos cabe rezar, porque o presidente afirmou que nada podia fazer. Agora, os argumentos finais da Gisele Soares. Gisele? Rezar sempre bom, Thiago, em todas as ocasiões, não só nessa especificamente da pandemia. Mas, com relação ao ministro da Saúde, é um ministro que tem um histórico militar de dedicação às pessoas, de dedicação à proteção das pessoas, de dedicação à proteção do nosso país. Antes de assumir a Secretaria Executiva, ele estava em missão com imigrantes venezuelanos lá em Roraima. Então, é uma pessoa que entende sim de pessoas e não só de logística, que traz a sua expertise de vida, que traz toda a sua bagagem, todo o seu histórico servindo ao nosso país nas Forças Armadas como general do Exército. Então, é alguém que assumiu a responsabilidade, que vem conseguindo conhecimentos e adquirindo conhecimentos na área da saúde, que é assessorado, porque o Ministério da Saúde não é exclusivamente o ministro. O Ministério da Saúde são todos os servidores de carreira e os servidores em comissão que lá estão e que não são exclusivamente médicos, porque profissionais da saúde não são exclusivamente os médicos, são os enfermeiros, são os auxiliares, são os veterinários, são os fonoaudiólogos, são os terapeutas. Então, há uma gama muito grande de nutricionistas, todas essas pessoas que devem estar envolvidas no combate não só à pandemia, mas às demais doenças. Então, o Ministério da Saúde é muito maior do que o coronavírus. Neste momento, há uma atenção especial para o coronavírus, mas outras atenções também são importantes e estamos num momento de retomada. E esse resgate da saúde das pessoas, de todas as pessoas e de todos os aspectos da saúde, precisa ser colocado em pauta e precisa da atenção do ministro. O ministro é um ministro mais reservado, mas que faz sim a comunicação muito bem feita. Toda a população está exaustivamente informada de quais são todos os protocolos necessários para o combate, para tentar evitar o contágio. Não só o ministro da Saúde, mas também governos e prefeitos, todos são responsáveis. E principalmente, Thiago, e aí concordo com você, nós, cidadãos, somos responsáveis. Nós precisamos assumir a nossa parcela de responsabilidade e assumirmos esses protocolos rigidamente para que não aconteçam novas imagens como aquelas de aglomeração que a gente tem visto todos os finais de semana. Gisele, Thiago, muito obrigado pelo debate de hoje, foi ótimo. Eu lembro que todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio.